Você falou, Eu eu olhei percebi. ali e falei, tá no erro. Eu olhei para a última, agora tá tudo certo. Vem cá, Curitiba tá calor? Eu tô em Porto Alegre hoje É. e tá calor aqui. Aqui deve estar uns 24 graus por aí, 23, por aí. Hein, Amanda, Curitiba tá calor? Curitiba? Tá bem abafado. Uma jota de, Tá 23. uma jota de machão, não tá? Vamos lá. Será que o já voltou, não? Deixa eu deixar aqui. Ah, voltou. Pensamos do assunto aí, que o assunto chegou. Ok, vamos pro que interessa. Vamos lá. O número 2. Muito bem, muito bem. Bases bíblicas wesleyanas da adoração. Vamos aos fundamentos bíblicos da adoração. Ok? Essa disciplina trata sobre a verdadeira adoração a Deus. Portanto, ela é respaldada pela teologia bíblica, contextualizada pela história e inserida na cultura. A ênfase desta matéria é a proposta wesleyana de adoração e sua historicidade e espiritualidade é a resposta à conduta devocional e congregacional dos crentes. É importante saber o seguinte, irmãos, nessa matéria. Os wesleyanos primitivos, eles cantavam a palavra, tá? É pura teologia. Os historiadores falam que se um dia a Bíblia fosse perdida, se ela se perdesse, acabasse a Bíblia, daria para reescrever a Bíblia só com os hinos do Carlos Wesley, que era a Bíblia do começo ao fim. Por isso que essa matéria é importante. Hoje em dia tem muita antropologia nas músicas, tem muita coisa que não é bíblica, né? Não é heresia também, mas não é bíblica. Então, o contexto dos leandros era muito bíblico mesmo. A etimologia da palavra vai nos conduzir a uma compreensão exaustiva por uma necessidade lógica. Estudaremos alguns termos básicos e nos deteremos nos conceitos e significados dos mesmos. Entender esses termos básicos bíblicos será fundamental no raciocínio da disciplina, uma vez que o raciocínio é constituído dos próprios elementos da realidade física que se apresenta com significados guardados na memória. Eles são reproduzidos a um nível excelente de contextualidade dos conceitos. Portanto, analisar os conceitos e significados nos leva a uma percepção limpa, pois ela é a conexão lógica dos termos. Tudo isso para ficar o mais perto do raciocínio e longe do imaginário. Quando não há transferência do conceito para significado, corre-se o risco. Olha que importante isso aí. Eu quero dizer a vocês que essa matéria, ela é produzida, tá? Eu não faço Ctrl+C, Ctrl+V, isso aí é pesquisa mesmo, pesquisa de área. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse conceito aí, ó. Analisar os conceitos e significados nos leva a uma percepção limpa. Por quê? Eu já expliquei para vocês outra matéria sobre conceito e significado, não já? Lembra? Eu expliquei sobre conceito e significado. O conceito, você fala assim, ali tem um prédio de 5 andares, porque você viu o prédio de longe, e ele é alto. Você tem um conceito. Mas você encontra um construtor e fala, não, são 6 andares, o tamanho das paredes é tal, o piso é tal, e foi feito com cimento tal. Aí esse cara tem um significado. Então, nós temos conceitos e significados. Por exemplo, a área do João Paulo. O João Paulo trabalha na área de urbanismo, se eu não me engano. Eu tenho um conceito. Mas ele tem um significado. Se eu abrir aqui para ele falar como é o trabalho dele, ele vai dar para nós uma outra coisa que a gente não sabe, que é o significado. Então é muito importante a gente trabalhar nessas duas vias aí, né? Pois ela é a conexão lógica dos termos. Tudo isso para ficar mais perto do raciocínio
e longe do imaginário. Então, muito importante, ok? Quando mais transformação há dos elementos presentes, maior o perigo do erro, que depois gera dúvida, atingindo a incerteza. A relevância desse estudo sério vai nos proteger do atomismo, onde a indiferença é originada pela impossibilidade de atingir a compreensão verdadeira. O que é atomismo? Alguém tem ideia? Atomismo. O tomismo, tomismo é a natureza, tá? É a natureza. Atomismo é algo que permeia a natureza, né? Por isso que estudar com relevância vai nos proteger do atomismo. Aí explica, ó, o atomismo é onde a indiferença é originada pela impossibilidade de atingir a compreensão. Quer dizer, tudo que você não entende, você tem um atomismo, entendeu? Hoje o Brasil está numa situação difícil, esse negócio que não se resolve, essa eleição aí, é um atomismo. A indiferença foi originada pela impossibilidade de atingir a compreensão verdadeira. O maior risco que um ensino corre em não definir de forma ortodoxa um termo pode levar o aluno a uma má formação do conceito. E isso pode causar uma acatalepsia, gerando uma disposição de renunciar à procura da solução do problema. Isso é a catalepsia. A catalepsia é quando você desiste você renuncia, né, à procura do problema, que não é o nosso caso aqui. Gente, eu tenho que ter muito cuidado porque a linguagem, isso aqui é doutorado, gente. Então, tem uma linguagem aí, porque é o seguinte, no doutorado, você não fica com muita frase, não. Uma palavra, ela traz a grade filosófica de tudo, né? É o caso aqui, ó, olha, para, para causar, né, isso, no caso que a má formação do conceito, ela vai causar uma catalepsia. Se você fala a catalepsia, então não precisa explicar muito, não. Então, todo mundo que desiste do significado, ele é catalépsio. Você pode falar na igreja, irmão, você é catalépsio. Você desistiu de procurar a solução do problema. Interessante. Então, então, a gente muitas vezes abandona a busca, a investigação, por a catalepsia. Isso não pode acontecer. O conceito é amplo, embora não profundo. Já o significado é estrito. No latim, estrito é algo concentrado em si mesmo, porém profundo. Os conceitos constroem a base para o significado. Olha, pessoal, isso é uma matéria profunda, isso é coisa boa, viu? Os conceitos constroem uma base para o significado. Eu peguei o João Paulo como exemplo, né? Se amanhã eu fosse trabalhar com ele, primeiro dia de trabalho, ele ia me dar conceitos. Ele ia apontar, ia mostrar e tal. Só com o desenvolvimento do trabalho é que eu vou alcançando o significado. Vai chegar uma hora que eu posso ficar até melhor que ele. Entendeu? Porque eu comecei com o conceito e terminei com o significado. Assim, entender as bases bíblicas teológicas, aqui, culturais da adoração, e neste caso, sob uma perspectiva wesleyana, evitará até mesmo um diaforismo e nos dará ferramentas para servir o reino de Deus, a igreja local, com mais excelência. O diaforismo é quando você está dentro de uma visão e você parte dela para um outro conceito que não está centrado. Mais um pouquinho vira uma heresia, né? O diaforismo, mais um pouquinho vira uma heresia. Por isso que tem que saber o que a gente canta, né? Você vai estar um dia num púlpito, vai estar liderando uma igreja. O que você vai fazer? O que você vai cantar? O que você vai fazer? Qual vai ser a teologia, a ortodoxia do que você está fazendo? Eu te confesso, é muito difícil hoje isso, porque a mídia é muito forte, cara. As igrejas querem seguir a mídia. E a mídia nem sempre é teológica. A mídia é cheia de conceito. Poucas pessoas na mídia têm significado. E aí a gente corre esse perigo, né? De ter que ser forçado pelo modismo, né?
para tentar agradar o pessoal e fugir, né, do que seria prático, ok? Bom, vamos lá. Eu queria que vocês pegassem algum pedaço aí dessa matéria, alguma pergunta, para a gente já criar um pequeno fórum aqui de discussão, ok? Alguma coisa que vocês queiram colocar aí, para a gente ressaltar. Ok. Eu queria pegar essa parte aqui, ó. Ó, analisar os conceitos e significados nos leva a uma percepção limpa, pois ela é a conexão lógica dos termos. Tudo isso para ficar mais perto do raciocínio e longe do imaginário. O ponto aqui é que hoje a gente vive o conceito do achismo, né? Eu acho que. Teve uma irmã que eu fui aconselhar, que eu falei, irmã, o apóstolo Paulo fala assim. Ela falou, eu discordo do apóstolo Paulo. Eu falei, caramba. A diferença entre ela e o apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo teve revelação divina, né? Para escrever a palavra. E ela não, né? E ela chegou nesse ponto aí. Então, assim, qual que é a proposta dessa matéria? É você se aprofundar de uma forma que não tenha dúvida. Para você não criar diaforismo, não criar a catalepsia, para você entender até onde vão os conceitos, até onde vai o significado. Por exemplo, hoje aí, onde você está, na sua igreja, você está trabalhando, muita coisa você tem conceito aí. Eu vou até pedir para você fazer um exercício, né? Não precisa mostrar aqui, só coisa pessoal. Veja na igreja o que para você parece conceito, tenta buscar o significado. Eu vou dar um exemplo aqui. A questão da Santa Ceia, né? A Santa Ceia é uma liturgia. Ela é importante no corpo de Cristo. Alguém já começou a estudar o significado? Para começar, se você quiser estudar o significado da ceia, você vai ter que ler as Institutas de Calvino. São 4 livros. Ele pecou na questão da predestinação, mas na questão da ceia ele arrebenta. É o cara que mais escreve sobre Santa Ceia na minha vida. Que, o homem tem uma... Eu aconselho todo mundo que quiser ter o significado da ceia, vai lá, entendeu? Ele põe alguns pontos assim, inclusive, nós nazarenos, nós concordamos com Calvino na ceia, sabia? A gente discorda do calvinismo, que a Nazarena ela é arminiana. Mas na Santa Ceia a gente concorda, porque olha, para os católicos era transubstanciação, para os luteranos com consubstanciação, para os radicais era apenas a memória, mas para Calvino uma representação. E aí nós estamos com ele. Então assim, eu estou pegando a ceia como exemplo, tá? Então pega a ceia como exemplo. Pastor, me dá outro tema aí. Ok, vamos pegar dons e ministérios. Qual que é o significado dos dons e ministérios? Se você perguntar o que é dons e ministérios, você vai ter conceito. O dom é a pessoa na frente pregar, eu outro lá botar a mão, o demônio sair. Porque o dom é o... Aí eu pergunto, qual a diferenciação que você faz entre dons de Deus, dons de Cristo, dons do Espírito Santo e dons sobrenaturais? Basicamente, é muito obreiro que não sabe disso. Então, isso aí é uma questão de conceito e significado. Pelo conceito, você põe tudo no pacote. Os dons espirituais, isso aqui, não sei o que, não sei o que, ok. Mas no significado é diferente. Os dons de Deus, são os dons naturais que ele dá para cada um de nós. O major aí, ó, ele é militar, eu não tenho ideia do que é ser militar. Eu tenho um conceito, né? Mas deu a ele a vocação. Eu acho que militar é vocação, né? É um médico, é vocação, tudo é vocação. Então, são dons que Deus dá, porque, ó, você acha que exército, depois ele me corrige se estiver errado aí, você acha que exército é só dar tiro? É bala? Exército é inteligência. Mas, ó, você me corrige aí se estou errado, tá? O exército, ele antecipa situações,
O exército não espera acontecer. Ele olha, ele percebe, ele cria uma estratégia de contraponto para, se acontecer, já estar preparado, entendeu? Por exemplo, eu não sei qual área que a Amanda trabalha, nem a do Flávio. Cada um de vocês, Deus deu um dom, cara. E se eu for pintar um carro, estou lascado. O carro vai ficar terrível, né? Mas se o pintor lá for cantar, eu canto, né? Pode ficar terrível. Então, os dons naturais, Deus deu. Agora, quais são os dons de Cristo? O dom de Cristo está em Efésios capítulo 4. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Aí você tem os dons de Cristo, que são basicamente dons apostólicos. Aí, quais são os dons do Espírito? Ah, sim. Aí vem Romanos 12, 2 Coríntios 12. Aí vem dom da fé, dom de profecia, dom de língua estranha, dom de cura, de milagre, dom do conhecimento, dom da revelação. Esses são os dons do Espírito, a glossolalia, e são subdivididos em 3 categorias. Por último, vem os dons sobrenaturais. Espera aí, dom sobrenatural do Espírito, não? Não. Olha, o Sansão, ele era forte, mas quando viu o Espírito de Deus sobre ele, ele quebrava um portão numa cidade e matava 1000 pessoas. Isso é o sobrenatural. Quando você está pregando aí que Deus te usa, você colocar a mão, expulsar um demônio, curar o enfermo ali, já tem um dom de Espírito, mas também é o dom sobrenatural. O dom sobrenatural é algo que você faz acima do natural. Isso aplica-se até modalidades que não são espirituais. Por exemplo, esses atletas aí, ó, aquele João do pulo, cara. O cara pulou não sei quantos metros, deu, tá louco. O cara, até pouco tempo, a marca dele ainda estava sem, é, sem superar. Ele é dos anos 70. O cara voava, meu. O cara voava. Esses quenianos que correm aí nas Olimpíadas, né? Os caras parecem um impala correndo, um leopardo. Que isso é um dom sobrenatural. Deus deu, né? A inteligência para a pessoa, a sabedoria é sobrenatural. Então, olha aí, eu acabei de passar para vocês o conceito, aliás, o significado dos dons da Bíblia, né? E tudo isso é operado pelos ministérios. Então, daí, irmãos, que é importante esse curso que vocês fazem para vocês entender esse paralelismo. Esse é um paralelismo, né? Os conceitos e os significados. Se eu acabar essa matéria aqui e você sair dessa matéria com conceito, eu fui um professor fracassado. Porque aqui, a minha luta aqui é trazer para vocês significados. Só existe uma coisa que eu não posso dar significado. Essa coisa. Não, não posso. Não, não é coisa não, pelo amor de Deus. Só existe algo que eu não posso dar significado. É sobre Deus. Deus, por mais que você estude, olha que eu tenho mestrado em divindade. Por mais que você estude Deus, cara, não tem jeito. Deus não tem, nós não conseguimos significado. Conseguimos grandes conceitos. Se eu te falar aqui do que eu sei a respeito de Deus por dentro, a gente vai aqui umas 5 horas aqui de live. É muita coisa a respeito. Por exemplo, você conhece viu falar de característica ONIS? Característica ONIS? Concepção endocultural de Deus? Cara, isso é uma viagem que não tem retorno, não. Mesmo assim, eu digo a vocês, eu só tenho conceito de Deus. O resto, não. O resto eu posso arrumar significado. Tem coisas que eu vou estudar, que eu posso ampliar. Então, o que nós estamos fazendo aqui, essa matéria da Bíblia com as Deanas? Nós estamos saindo do conceito. Vocês não são mais membros locais de igreja, nesse caso. Vocês são águias. A sua visão tem que ser maior e não limitada. Não dá para comparar, entendeu? Aqui é o lugar de lapidar. Aqui é o lugar da pedra etite. O que é a pedra etite? A pedra etite é um tipo de pedra que vai dentro do ninho da águia, ninguém conhece. Ela busca essa pedra, ela coloca. Por isso que você não consegue explicar como é que o ninho da águia fica nos penhascos lá em cima e o vento não leva. Alguém já pensou nisso? Não. Lá em cima, eles ficam altos, os ninhos da águia,
O ninho da águia é inconcebível. Poucos conseguem chegar, só alpinistas. Por quê? Porque a águia coloca lá em cima por causa dos predadores. O falcão, o, o urubu, né? Tudo isso é concorrente dela. O que é que segura o ninho da águia? É a pedra etite. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês pegar. A Bíblia fala lá no Salmo 146. Estejam em suas gargantas os etites louvores, que é etite, ó, pedra etite, pedra. Esteja em sua garganta os altos louvores. A palavra altos ali, João Paulo, vem para aikos, altos etite. É dessa pedra que o texto, na sua exegese, está falando. Se você jogar uma exegese no texto, você vai ter esteja em suas gargantas os altos louvores. Os altos, aqui, ó, os altos. Aí vem o grego aikos, aí que é dietite, que é essa pedra que segura o ninho da águia. É o que vocês estão fazendo nessa matéria. Essa matéria é etite, para vocês conseguirem, além do conceito significado. Ok? Bom, tá aberto aí os microfones para vocês comentarem alguma coisa. Quem arrisca aí? É que eu faço isso para ter tempo de comer uma batatinha, entendeu? É não. É não. Qual a importância da linha que eu estou trazendo para vocês? Qual é essa importância dessa linha que eu estou desenhando para vocês aqui? Eu só vejo aqui, pastor, não sei se eu peguei essa questão aqui, ou se eu estou viajando na minha cabeça, mas quando o senhor traz aqui, né? Então tudo isso fica mais perto do raciocínio, longe do imaginário. Talvez aqui para mim assim não ficou muito claro. Bem a frase que o senhor colocou, analisar os conceitos e significados nos leva a uma percepção limpa, pois ela é a conexão lógica dos termos. Uhum. Tudo isso vai ficar mais perto do raciocínio, longe do imaginário. Sim, Essa frase para mim não ficou muito clara. sim. Eu vou te remeter a Romanos 12, que vocês têm um culto racional. Há coisas que têm que ser mais racionais do que imaginário. É o tal do achismo. De eu conduzir uma reunião, um culto, um louvor, e sair do raciocínio, sair do que diz a palavra mesmo, e começar a imaginar coisa, fazer coisa. Eu vou dar um exemplo. Eu estava num culto de louvor, lá em Uberlândia, e o rapaz no louvor falou assim: eu senti agora que Deus mandou marchar 7 vezes em volta da igreja para ele quebrar as barreiras. Eu falei: que barreira? O que está acontecendo? Eu sou o pastor local da igreja. O cara veio de fora, é de uma cidade que veio de fora. Vamos marchar agora para Deus derrubar Jericó. Eu falei: cara, vai cair isso aqui tudo. Aí ele falou assim: e o pastor vai na frente. Eu falei: vou não. Alguém estava cheio. Eu falei assim: não vou não. Se vocês quiserem ir, a minha mocidade fica. Meus jovens não vão, não. Você pode ir com o seu pessoal, faz a sua. Então, assim, o cara me pega um culto, ele me interrompe um culto, me põe o pessoal para fora da igreja, com avenida, Major, com avenida, com carro rodando, para marchar em volta da igreja, sem policiamento, sem nada, um lugar super, super. É isso que eu estou falando. Ele saiu do raciocínio para o imaginário, né? Ele deixou se levar por uma emoção e imaginou coisa e foi colocando. E é mais ou menos isso aí. A ideia desse texto aí é trazer você mais para o solo. É o pé no chão. Essa que é a ideia, entendeu? É que daí, assim, para mim o imaginário era só questão da imaginação, mas nesse caso, então, é mais pro fictício, então. O cara viaja na maionese, Não, beleza. conduz. Agora clareou. É que eu, assim, para mim a imaginação é mais assim a criatividade, né? Então, imaginação de criatividade, mas é o imaginário do fictício. Aí, É, mas, aí agora clareou. É é, aquilo aqui, que você falou no começo, né? De
de um aprofundamento de uma forma que você não tenha dúvida, né? Com relação àquilo que é embasamento, realmente, aquilo que é imaginário, como você mencionou, né? Uhum. Mas, ó, o criativo, nesse caso, ele tem um bom sentido. O criativo está em cima da imaginação que vai cooperar para um bem comum. O imaginário, ele pode escapar por essa senda aí, né? Ô, João Paulo, desculpa, eu vou ter só um pouquinho aqui rapidinho, só para terminar ali com o Major. Esse que é o problema. Esse que é o sentido da frase aí, tá? João Paulo, repete, por favor, que eu... Não, eu só comentei ali daquilo que o senhor falou no começo, né? Que a proposta é se aprofundar para sair do imaginário, né? De uma forma que não Hum, se haja, né? Seja alguma coisa que seja efetivamente embasada. uhum. Muito bem. Esse ponto aí. Eu vi um jovem falar assim, ele foi ler aquele versículo do Salmo, que tem o Aleph. Tem um Salmo que tem as letras do hebraico, né? Aleph, Beta, Gimel, vai vindo, né? O cara foi pregar na minha igreja, cara, logo na minha igreja, essas coisas, cara, logo na minha mão, cara. O cara falando assim, aqui na Bíblia temos os jovens aqui do Salmo, o jovem Aleph. Aí começou a falar, o jovem Bet, o jovem... Eu falei, meu querido, isso aí não é jovem, isso não é personagem bíblico, isso aí é o nome das letras, né? Quando eu falo do conceito de significado, é isso. Você vai subir no púlpito, cara, você vai representar uma comunidade. Então é isso, é trabalhar o significado. Tudo que você tem conceito, trabalhe o significado, entendeu? Eu estou trabalhando agora um conceito sobre o Éden. Eu estou estudando muito sobre o Éden, os mapas aqui, contato com arqueólogos, que eu quero chegar no significado. Esse é que é o ponto da matéria. Aí você vai evitar aquele monte de coisa que eu coloquei aí, né? A catalepsia, um bocado de coisa que acontece aí que o pessoal desiste ou deixa passar, fica assim mesmo, só que depois lá na frente compromete, né? Esse que é o problema. Amanda, Flávio, algum comentário aí para adicionar? Alguma pergunta? Tem um comentário também, não sei se eu peguei aí a raiz do raciocínio aí, mas vamos tentar, né? Quando o pastor estava falando ali, a primeira coisa que me veio à mente foi sobre o culto racional, né? Hum, A primeira coisa que me veio à mente, né? E até trouxe um versículo aqui, né? Que é Romanos 12, né? Eu vou ler ele pausadamente para ver se é mais ou sim. menos isso aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Daí nós temos que parar aqui e pensar, né, as misericórdias de Deus para a nossa vida, né? A gente tem que saber ter menção disso, né? O que é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? E que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Uhum, Então, apresenta de novo, né, nosso corpo como um sacrifício vivo, né? Então a gente volta no nosso entendimento, a gente vai na raiz do nosso ser, né? A gente tá se apresentando perante o Senhor, né? É santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Daí, quando, para mim, eu entendo de racional, né? É todo o nosso entendimento, né? Todo o nosso ser, né? Que a gente está apresentando ao Senhor aquilo que sai lá do cantinho do coração e vem subindo e vai além, né? Todo o nosso ser, todo o nosso entendimento, né? Toda a nossa, toda a nossa existência, talvez seja isso, né? A gente pegar e falar assim, entender a palavra e trazer primeiramente o amor que Deus colocou no nosso coração, né? E o amor que Deus colocou no nosso coração é o amor dele, né? Que venceu o mundo. Então nós temos que trazer esse cerne para trazer uma luz para a pregação, para a igreja, né? Talvez seja isso aí. isso, faz parte do pacote. Eu não falei para vocês que eu fui numa igreja aqui, que estava tocando Bruno Marrone? Meu, um ambiente de culto. Aliás, não tem nada contra o Bruno Marrone. A questão é que não é o Bruno Marrone. A questão é misturar o profano com o santo. Culto ali naquela igreja, aquele momento é para adorar a Deus, né? Com todo o profissionalismo que tem o Bruno Marrone, tudo, mas eles não estão adorando a Deus ali.
Então, por que esse pastor deixou isso? Porque ele não passou o que vocês estão passando aqui, essa formação. Essa formação de vocês estão tendo no Nazareno, no STNB, evita que lá na frente aconteça coisa semelhante. E isso eu estou falando de gerações. Porque o tempo passa, ninguém fala nada, vai ficando comum a coisa. Daqui a pouco você vai ter na igreja até música secular na hora da adoração, entendeu? Tudo porque falta que alguém possa dizer realmente o que preciso, né, para você entender, né, essas separações. E não é só isso não, é outras coisas também. Tem muitas coisas que por isso que lembra que eu falei sobre lá na outra aula, o lectório e o ambão, que era exclusivamente para a palavra e o outro era para fazer. Então, os caras naquela época já tinham noção disso aí. Olha só. Então, eu acho essa matéria muito boa nesse sentido, porque, olha, eu viajo muito. Eu vejo cada coisa nas igrejas e falo, meu Deus do céu, as pessoas não têm noção do que estão fazendo, né? Pior que isso é normal, fica normal, vai virando. E outra, com o advento da internet, essas coisas são publicadas. Antigamente não era, né? Agora são publicadas. Cara, eu vi uma cena esses dias, um pastor de vestido rodando, igual uma pombagira, numa igreja. Você viu, Flávio? Um cara de azul rodando. E parecia um centro de macumba, cara. Que troço escrito aquilo lá, né? Então, assim, esse pessoal estão no conceito. Estão no conceito. Então, eu vou terminar a aula agora, e passar para a terceira aula, mas eu quero que vocês, por favor, não é trabalho de escola, nem mostrar aqui, mas procure alguma coisa na igreja que você precisa de um significado, que você tem só um conceito, né? Escolhe alguma coisa. Tem a ceia, tem a palavra, tem o louvor, tem a consagração de obreiros, os dons espirituais, que nem eu falei aqui agora. Tem, sei lá, procure uma coisa para você trabalhar. Aliás, não é só isso, não. Tudo na vida que você tiver conceito, procure o significado. Você vai ter uma surpresa muito grande. Em muitos casos, muita surpresa, entendeu? É por aí. Então, basicamente, irmãos, essa matéria ela vai fazer, por isso que ela é ortodoxa. A gente vai trabalhar profundamente. Você está fazendo um tratamento de canal, né? Não é só uma raspagemzinha aí com tártaro. Você vai abrir, meu Deus, parar com isso. Tá doendo, só em falar tá doendo. Você vai abrir o canal, vai dar aquela injeção no nervo, você vai fazer, entendeu? Para a gente tratar isso aí, beleza? Ok, pessoal, vamos aí para a terceira fase. Eu vou parar aqui, a gente volta logo após os comerciais.